Olá, boa noite. Eu já quero encorajar você que está aí com a sua família a separar o seu pão, o seu suco de uva, que vai ser o seu cálice, e a preparar a sua ceia, porque no final desta palavra nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Online, para nós, a partir daqui. Mas você aí, com a sua família. Então, a nossa mesa da ceia já está aqui. E eu quero encorajar você a fazer o mesmo aí agora. Já separe o pão, o cálice, porque nós vamos ter a nossa ceia no final dessa palavra. Hoje de manhã nós tivemos, e foi muito boa a participação. E eu quero também já pedir você que está celebrando a ceia aí, que vai celebrar a ceia conosco no final, seja assistindo na TV Marília, canal 4, ou na PIB TV pelo YouTube ou no Facebook, nos nossos canais. Se você está nos assistindo e você vai celebrar a ceia, eu quero pedir você uma coisa: tira uma foto aí, manda para nós. Nós queremos acompanhar você aí com a sua família, celebrando a ceia do Senhor em família. Nós vamos dar todas as explicações no final desta palavra e nós vamos cear juntos. Pode ter certeza absoluta disso, que vai ser maravilhoso e você vai ser muito, muito abençoado, apesar da ceia ser em família, mas foi assim que ela começou com a instituição da Páscoa. Então vamos juntos. Hoje eu quero falar um pouco com você nesses próximos minutos. De manhã eu preguei sobre a Páscoa, né? Sobre o tema da manhã foi guardados pelo sangue. Mas agora à noite eu quero falar com você, eu quero agradecer você já que está aí ligado na TV Marília, canal 4, nas nossas redes sociais. Eu quero encorajar você a permanecer até o final e receber a palavra agora da noite é outra palavra. Eu quero falar sobre Jesus, o nome sobre todo nome. Jesus, o único que é digno. Jesus, aquele que nos ama. Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Portanto, se você tem Bíblia aí, abra sua Bíblia no Apocalipse capítulo 5. E nós vamos juntos ler esse texto tão interessante. Livro do Apocalipse capítulo 5, para os versos de 1 a 14. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno, de romper os selos, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E João está tendo essa visão celestial. Olha o que começou a acontecer com ele. E ele diz: e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno, ou digno é o Cordeiro, de receber o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e povo e nação. E tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas que existem no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre.
E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Quero aproveitar nesses dias e trazer de volta a você, trazer de volta a sua memória, a majestade e a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso porque no decorrer dos anos, à medida que às vezes as coisas vão passando, se a gente não tiver cuidado, a gente perde de vista quem é Jesus. E quando a gente não entende bem quem é Jesus, a gente tem a tendência às vezes de querer mandar Jesus fazer algumas coisas, do tipo Jesus faz isso, ou Jesus faz aquilo outro, ou quando você não conhece bem quem é Jesus, você vai se relacionar com Ele de uma forma errada. E Deus não quer isso. Porque quando você não conhece bem quem é Jesus, talvez você vai humanizá-lo demais, ou então você vai tentar tratar Jesus como se Ele fosse igual a você, e Ele não é. Ele é Deus. Então é muito importante que você conheça bem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar, e que você entenda que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus o Pai. E eu quero começar encorajando você a levantar aí na sua casa um aleluia ao nome de Jesus, que é o único digno de receber o louvor e a honra, a glória, e toda a adoração e toda a exaltação. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero enumerar com você hoje à noite, que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus Criador. No Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é Deus Criador de todas as coisas que existem nos céus, na terra e debaixo da terra. Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele escreveu o seguinte em Isaías 9, verso 6, nós vemos que Jesus é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías escreve assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, a Bíblia diz aí, Pai da eternidade, é o grande eu sou, que se move de eternidade a eternidade, aleluia. E o próprio Jesus tinha muita consciência disso. No seu ministério, ele se revelou, principalmente o evangelista João, o apóstolo João, amigo de Jesus, apóstolo do Senhor. Ele escreveu algumas dessas revelações quando Jesus se auto-revelou para algumas pessoas, ou em alguns momentos de ensinamento. Deixa eu relembrar isso a você, porque isso é muito, muito importante para você nessa hora. Porque se você estiver com medo, se você der lugar ao medo, parece que você está assim, achando que Jesus perdeu, o diabo venceu. Ei, o diabo não venceu, mais uma vez ele perdeu. Essa situação vai terminar mais uma vez com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda e poderosa igreja. Diga amém, aleluia. Eu quero encorajar você. Olha, Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Por favor, projeção, coloca essa aí na NVI agora. João capítulo 4, versos 25 e 26. Jesus está falando com a mulher samaritana lá ao lado do poço de Jacó. E a mulher disse assim para Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Olha o que Jesus disse. E Jesus declarou para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então a primeira coisa que você precisa entender: Jesus é o Messias esperado, o Salvador da humanidade, o Senhor de todas as coisas, aquele que desde tinha sido prometido lá em Gênesis, quando o homem caiu. Quando o homem caiu, lá junto com a sua esposa, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos um proto-evangelho, a primeira anunciação da vinda de um Salvador. Jesus disse: eu vou enviar um da descendente da mulher,
mulher, da semente da mulher, e ele vai pisar na cabeça da antiga serpente. Ele diz: a serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho, porque evangelho é boas novas, e foi a primeira vez que foi anunciado de que o Salvador viria. E desde lá, por todo o Velho Testamento, as pessoas perguntavam: onde está o Salvador? Onde está a salvação? Onde está a razão da nossa esperança? Onde está? E quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a resposta para aquela promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 15. E agora essa mulher está conversando com Jesus, era uma samaritana, e ela, a determinada altura da conversa, ela diz: eu sei que o Messias está para vir. E aí Jesus olha para ela e diz: eu sou. Não é que está para vir, eu estou aqui. O Messias chegou, o Salvador chegou, a esperança chegou, a resposta para a humanidade chegou, aleluia. E aí Jesus também se apresenta como o pão da vida. Para aquela mulher também ele se apresentou como água da vida, mas agora ele se apresenta como pão da vida. João 6, verso 35, declarou Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Ele disse: quem vem a mim jamais terá fome. Você crê nisso? Então Jesus é aquele que pode saciar toda a fome espiritual, todas as suas necessidades em glória. Confie em Jesus. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus se apresenta assim, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha como é que Jesus diz, ele vai dizendo: eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Se você estiver em Jesus, você jamais andará em trevas. E em João capítulo 9, João 10, verso 9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta da nossa salvação. A Bíblia, o próprio Jesus em Mateus 7,13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e amplo o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que estão entrando por essa porta e andando por esse caminho. Ele diz: mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos há quem encontre. E em João 10, 9 ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta estreita. A porta é estreita porque requer renúncia de todo o pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Em João 10, verso 11, Jesus usa mais uma figura, e ele está dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele fez isso na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós. Jesus é o bom pastor, e ele, como bom pastor, ele deu a sua vida por nós. Ele nos ama de uma forma incondicional, ele nos ama com amor eterno. E aí em João capítulo 11, verso 25, Jesus usou mais uma vez um eu sou, que é o eterno Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, querido, eu sei que muita gente está com medo de morrer nesses dias. Ei, se você é um filho de Deus, se você morrer, sabe o que acontece quando o filho de Deus morre? Ele apenas deixa o mundo dos mortais para entrar definitivamente no mundo dos eternamente vivos, na família de Deus, na presença do Deus eterno, na presença daquele que é a ressurreição e a vida. Aleluia. Aí Jesus continua, e em João capítulo 14, verso 6, ele usa 3 palavras, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, ou seja, Jesus é o caminho para o Pai. Ela lembra de Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 mais uma vez, quando ele diz: entre pela porta estreita, o caminho é apertado. E agora ele diz: eu sou a porta, em João 10, 9. E agora em João 14, 6, ele diz: eu sou esse caminho apertado, eu sou o único caminho para Deus o Pai. Ou seja, se você quer chegar até Deus, você precisa andar com Jesus, entregar sua vida completamente a Jesus. Jesus também se apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira. Era algo que os israelitas conheciam muito bem. Em João capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira.
meu pai é o agricultor. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ou seja, quando Moisés lá atrás, lá na sarça, perguntou: quando eu for aos israelitas lá no Egito, para dizer que eu estou indo em nome do Deus do céu, para tirá-los do Egito, qual é o nome do Deus que eu vou falar para eles? E Deus disse para Moisés: eu sou, estou te enviando. Ou seja, o eterno Deus, que sempre existiu, que sempre existirá, que se move de eternidade a eternidade. Aleluia. E aí, sabe como é que a Bíblia vai apresentar Jesus? Em Apocalipse capítulo 19, verso 16, a Bíblia vai apresentar Jesus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí o texto diz assim: tem o seu manto e na sua coxa, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, nenhum governante dessa terra tem as rédeas, nem mesmo da sua vida ou da sua nação nas suas mãos. Absolutamente não. Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor das nações. Jesus tem o coração dos governantes nas suas mãos. Ele inclina para onde Ele quiser, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus eterno. Ele é aquele que se assenta no alto e sublime trono à direita do Pai. Mas Apocalipse capítulo 22, verso 13, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, como o primeiro e o último. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, verso 13. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, aquele que deu início a todas as coisas, aquele que encerrará a história da humanidade e vai encerrar com o triunfo de Jesus e da sua amada igreja. Eu só quis relembrar essas coisas porque isso precisa ficar muito claro. Quem é Jesus para você? Ele é o pão da vida, Ele é o Messias, Ele é Deus conosco, Ele é a porta da nossa salvação, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o primeiro e o último, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A segunda coisa que eu quero entrar com você é no texto que lemos de Apocalipse capítulo 5. E aí eu quero ir para um ponto: Jesus é o único digno. O único digno é Jesus. Presta bem atenção no texto que nós lemos em Apocalipse 5, de 1 a 9. O que está acontecendo? João está tendo uma visão do céu, está tendo uma visão da glória, e ele vê, a projeção já está colocando, e vai estar colocando, ele vê Deus o Pai assentado num alto e sublime trono, e ele vê Deus com um livro na sua mão direita, e aí ele vê um anjo poderoso, pode ir colocando, um anjo forte, um anjo poderoso, clamando para que o céu ouvisse, para que a terra ouvisse, para que o inferno ouvisse. A voz desse anjo é ouvida em todo o universo, e o anjo forte começa a clamar: quem é digno de tomar o livro da mão direita do Deus eterno? Quem é digno de pegar o livro? Quem é digno de abrir os seus selos? E aí sabe o que acontece? Ninguém, nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum arcanjo, nenhum anjo lá no céu, nenhum salvo que estavam lá, nenhum homem na terra, muito menos nenhum demônio do inferno, ninguém era digno nem mesmo de olhar para aquele livro. E João começa a chorar, e ele diz: eu chorava muito. Ele está chorando porque ele agora vê que não tem esperança. O choro do apóstolo João é porque se ninguém era digno de abrir o livro da história da humanidade, então não havia esperança, então não tinha salvador, então não tinha solução, então não tinha saída, estava tudo perdido. E João está chorando porque ele está vendo que ninguém pode abrir o livro da história da humanidade, está na mão de Deus Pai. E quando ele está chorando, no céu tem 24 anciãos. Um dos anciãos disse: para de chorar, não chores. O ancião disse para ele: olha lá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. O anjo, aquele ancião diz: olha lá, o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ele não vê o leão, ele olha e ele vê o cordeiro de Deus, que havia sido morto, que ressuscitou, que está à direita do Pai. E ele vê o cordeiro entre os anciãos, e ele vê esse cordeiro que tem todo o conhecimento. Quando fala de 7 chifres, 7 espíritos, é que ele tem todo o poder, todo o conhecimento.
conhecimento, sabe todas as coisas e vê todas as coisas como um eterno presente. Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí o Cordeiro vem e se dirige ao Pai e pega o livro, recebe o livro da mão direita do Pai. E quando esse Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, recebe o livro da mão direita do Pai, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que um cântico novo explodiu no céu, uma música nova explodiu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, eles começam a cantar, e a música tem um tema: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, etnia, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus constituir-se reino e sacerdote. E aí a Bíblia continua, deve ser louvor lindo, maravilhoso, porque agora tem esperança. Vocês estavam cantando agora, porque agora a esperança chegou, a solução chegou, a resposta chegou. E quem? Jesus, o Cordeiro de Deus, é a nossa única esperança, é a nossa única resposta, é a nossa única saída, é a porta para a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Quando ninguém em todo o universo podia nem mesmo olhar para aquele livro, o Cordeiro foi lá. E é preciso que você entenda, Ele, quando aquele anjo brada, e quando parece que não tem nenhuma saída, quando parece que não tem nenhuma resposta, quando João está chorando, porque ele acha agora pronto, não tem saída, não tem salvação, não tem esperança, de repente o Cordeiro se manifesta e diz: há esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Diga aleluia aí na sua casa. Quando ninguém, nem no céu, nem na terra, muito menos debaixo da terra, podia nem mesmo olhar para aquele livro, Jesus se levanta. E esse quadro que João está vendo, antes de Jesus pegar o livro, sabe o que isso significa? A incapacidade dos anjos de se levantar um Salvador entre eles, a incapacidade dos homens de se levantar um Salvador entre os homens naturais. Jesus é Deus encarnado, é Filho do homem, mas agora Ele está na glória da eternidade, ressurreto, aleluia. A incapacidade dos anjos, a incapacidade dos homens, a incapacidade do inferno. Nem em nenhum lugar se apresentou nenhum nome, mas Jesus, o Deus eterno, aquele que veio, que viveu nessa terra, que morreu a nossa morte, Ele é o nosso representante. Ele é aquele que é digno, Ele é aquele que é a porta, Ele que é aquele que é a nossa salvação. Ele é a única esperança de salvação para o povo desse planeta. Eu encorajo você, de todo o seu coração, a colocar a sua vida nas mãos dEle agora mesmo. E aí Jesus vem, e Paulo escreve assim em 1 Timóteo 2,5: portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Os homens tentaram criar os mais diferentes medianeiros, mediadores, mas tudo isso nada pode fazer. O único mediador é Jesus Cristo. E repito mais uma vez, Jesus é o único mediador, é a única esperança, é a única solução. Atos capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Por último, e aí daqui a um pouquinho a gente vai fazer a ceia. Jesus é o nome sobre todo o nome. Em Mateus capítulo 28, verso 13, o texto vai dizer para a gente que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus ressurreto, Ele olha para seus discípulos, e sabe o que Ele diz? Disse Jesus, Ele se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Ou seja, o diabo não tem nenhuma autoridade, porque toda autoridade no céu e na terra pertence exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré. Diante do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Romanos capítulo 14, verso 11. Sabe o que está escrito aí? Que todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus, diante da face de Jesus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor,
Diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que você diga para mim que você não crê em Jesus, mesmo que você está dizendo eu não creio em Jesus, mesmo que você diga assim, eu sou ateu, eu quero dizer uma coisa para você. Um dia você vai dobrar os seus joelhos e você vai abrir sua boca e você vai declarar que Jesus é o Senhor. Um dia você vai ter que fazer isso. Agora, faça logo agora para que você seja salvo, para que você estabeleça um lindo relacionamento de amor com Ele e tenha a vida eterna que Ele veio dar. Filipenses capítulo 2, verso 9 vai dizer assim, que Deus exaltou a Jesus soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, todos os seres celestiais, todos os querubins, serafins, arcanjos, anjos, todos os seres celestiais se ajoelham e se prostram diante do nome de Jesus. Todos os homens hão de se prostrar e declarar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o nosso Pai. Eu encorajo você, comece a fazer isso agora com a sua família, aí na sua casa, logo ao término dessa mensagem. Diante do nome de Jesus, nós já vimos todo o joelho que estão no céu, na terra, no mar, e tudo que neles há, se dobram e o adoram, como lemos no Apocalipse capítulo 5. E aí, repetindo para você agora os versos 13 e 14, Apocalipse 5, 13 e 14, diz, então ouvi toda criatura que há no céu, o céu de Deus, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, àquele que está sentado sobre o trono, Deus o nosso Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondem, amém, e também os anciãos se prostram-se, e adoram, aleluia. Ou seja, Jesus é adorado, é celebrado no céu, sobre a terra e debaixo da terra, é o que a Bíblia diz. Jesus é um com o Pai. Em João capítulo 10, verso 30, ele disse, eu e o Pai somos um. Em João 14, 9, ele falando com Filipe, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai, aleluia. Mais uma vez, Jesus é aquele que voltará em breve. Eu quero terminar essa mensagem olhando para esse ponto. Jesus é aquele que começou a história, que dividiu a história, e aquele que encerrará a história. Em Apocalipse 1, verso 8, a palavra diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega a última letra. Ele disse assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Em Apocalipse 22, de 12 a 14, as palavras do Senhor Jesus são as seguintes, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade eterna pelas portas. A nova Jerusalém. Olha o que Jesus diz, eu venho sem demora. Eu quero encerrar essa meditação, essa palavra com você nessa noite, pensando, Jesus é o Senhor, Jesus é o único que é digno. Em Jesus você pode confiar, nas suas mãos, nas mãos de Jesus você estará completamente seguro, eternamente salvo. Ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus você estará completamente seguro, completamente protegido, totalmente abençoado. Que você possa nessa hora colocar a sua vida e a vida da sua linda família nas mãos de Jesus. A esperança, sim, a esperança, Jesus. A solução, Jesus. A resposta, Jesus. A cura, Jesus. A libertação, Jesus. A bênção, Jesus. Sim, Ele é a nossa esperança. Sabe de uma coisa? Ele voltará em breve para buscar a sua igreja. Temos aqui os elementos da ceia. Agora papai e mamãe, pega aí os elementos da ceia, explique para o seu filho, que talvez é criança ainda, o que isso significa. O pão, é bem claro, a Bíblia é bem clara ao dizer que o pão
ele representa o corpo de Jesus, que foi moído por nós na cruz do Calvário. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas transgressões e as nossas iniquidades. É bem interessante você olhar para isso, porque se você não olhar para isso e não enxergar desse jeito, talvez você não vai ter entendido. Então, como eu já preguei agora, eu vou pedir o pastor Fabiano, vem aqui, Fabiano, rapidamente, correndo, pega o microfone lá, que está higienizado, vem aqui, ele vai celebrar esse momento da ceia, rapidamente aqui com você, esse momento. Ele vai pegar o pão, e ele vai partir o pão, e você aí na sua casa, pega o pão, parte o pão, representando o corpo de Jesus, e o cálice representando o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, o sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, tendo dele dado graças, ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que é partido por amor de vós. E por semelhante modo, tendo tomado o cálice, disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não mediu esforços. O Senhor deu a sua vida. O seu corpo foi moído naquela cruz. O seu sangue foi vertido. E hoje, Pai, nas nossas casas, nos nossos lares, o sangue do Cordeiro foi passado nas vergas das nossas portas. Nós nos lembramos da Páscoa, nós nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus, mas nós também nos lembramos que um dia o Senhor voltará. O Senhor voltará. Esse pão partido nos fala do seu amor para conosco. O sangue derramado na cruz por nós. Obrigado, porque é uma promessa de salvação para mim e para a minha casa. Há uma promessa de salvação onde esse evangelho chegar e for pregado. Por isso, Deus, nós nos alegramos em Ti. Bendito, louvado seja o Senhor, que nos deu a sua preciosa vida, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos juntos, então, você na sua casa, com a sua família, comamos do pão. E bebamos do cálice.